O céu se despedaçou e o ancestral saiu do buraco. Ele olhou furiosamente para as pessoas abaixo dele e declarou que ninguém do Palácio do Mar poderia sair de lá naquele dia. Ele pisou no chão, e o filho do Rei do Mar ficou surpreso ao vê-lo. Ele entrou em pânico e rapidamente abriu o pergaminho de antes, pedindo que o rei os protegesse. Uma imagem do Rei do Mar surgiu do pergaminho, e ele perguntou se a família Gu não se importava mais com sua reputação, já que estavam intimidando os velhos e os jovens. O príncipe implorou ao rei que o salvasse. De repente, o ancestral Gu convocou uma arma em sua mão e avançou, dizendo a ele que sua técnica era inútil. Mas o mestre Gu o interrompeu e pediu que ele esperasse. O ancestral parou bruscamente, arrastando os pés no chão de maneira irritada, e perguntou ao mestre Gu o que ele queria. O mestre Gu disse que só queria lembrá-lo de ter cuidado para não destruir toda a antiga cidade dos céus imortais, pois o grande ancião ficaria furioso. O ancestral Gu resmungou que o mestre Gu deveria ter dito isso antes e não interrompê-lo enquanto ele tentava usar uma técnica, ao que o mestre Gu concordou de forma brincalhona. O Rei do Mar disse que o Palácio do Mar não tinha intenção de se tornar inimigo da família Gu, desde que eles entregassem a irmã de mestre Gu. Mas o ancestral Gu ficou furioso e mandou o Rei do Mar calar a boca, questionando quem ele pensava que era para agir assim diante da família Gu. Ele criou um imenso corte de aura, jogando as pessoas do Palácio do Mar no ar e cortando seus corpos em pedaços. A bandeira de batalha deles também foi rasgada. 3 dias depois, a neve cobriu o telhado de um prédio. Zianer olhou fixamente para o mestre Gu, e ele disse a ela que, se tivesse algo a dizer, deveria falar logo. Ela corou e perguntou ao mestre Gu quais eram suas intenções e se ele estava tentando enganá-la novamente, pois ele havia arrancado seu osso down apenas para devolvê-lo, e depois a ignorou por 3 dias, deixando-a confusa sobre o que ele pretendia. O mestre Gu ficou surpreso por ela estar questionando sobre isso e disse que ela o decepcionou porque, em vez de se concentrar na sua cultivação, ela estava perdendo tempo com coisas inúteis. O mestre Gu perguntou a Zianer se ela não estava mais motivada para cultivar e se precisava que ele fosse gentil e removesse seu novo osso down também. Isso enfureceu ela, que disse ao mestre Gu para parar de fingir ter boas intenções, pois outras pessoas poderiam não conhecê-lo bem, mas essa não era a primeira vez que ela lidava com ele e sabia que ele era apenas um traidor manipulador. O que ela disse tocou num ponto sensível, e o mestre Gu perguntou se ela achava que ele não poderia mais derrotá-la só porque ele havia feito aquele juramento de coração dovista. Ele ressaltou que ela havia se tornado mais corajosa, então deveria ter sido mais cautelosa, ou ele poderia simplesmente tê-la chutado no vaso sanitário. Zianer também ficou irritada com o que o mestre Gu ousou dizer e, enquanto o atacava com um chute, ela disse que era ele quem precisava ser chutado. O mestre Gu deu um simples passo para o lado e conseguiu desviar do ataque dela com facilidade, dizendo que ela estava sendo infantil. O mestre Gu levantou o pé para atacar Zianer e a chutou com tanta força que ela foi lançada para o ar. Ela gritou, declarando que o mestre Gu deveria esperar, pois um dia ela definitivamente o derrotaria. Enquanto isso, um mensageiro estava relatando a Yelan e o Lin Yantiu sobre o que havia acontecido na antiga cidade dos céus imortais. Yelan disse que nunca imaginou que o mestre Gu tivesse tido um passado assim. Yulan também comentou que o mestre Gu provavelmente amava muito Zianer para ter coragem de arrancar seu próprio osso down e devolvê-lo a ela. Ela perguntou a Yelan se o Palácio do Mar começaria uma guerra com a família Chanchangu. Ando interveio e disse a Yelan que não achava que o Palácio do Mar faria isso, pois eles não tinham coragem de enfrentar a família Gu de frente. Yelan concordou, dizendo que ela estava certa, a menos que a mente do Rei do Mar tivesse enlouquecido completamente. Enquanto isso, no Palácio do Mar, o Rei do Mar estava furioso. Ele havia dito que o Palácio do Mar nunca havia passado por tal humilhação em todos esses anos. Alguém que parecia ser o assistente do Rei do Mar lhe contou que, se ele desse a ordem, reuniria os melhores de seu povo do mar e lutaria contra a família Chanchengu para mostrar a eles o quão capazes eram e que não poderiam ser ofendidos tão facilmente. O Rei do Mar pensou um pouco e disse que seu clone de Dharma ilimitado havia sido destruído com um único golpe pelo ancestral Gu. Ele suspirou e admitiu que tinha medo do resultado se realmente lutassem contra a família Gu.
Seu assistente lhe disse que todo o mar estava à sua disposição e que havia inúmeros clãs do mar que lutariam pela glória de servir seu clã. Então um mero ancestral da família Gu talvez não conseguisse resistir à força total de seu clã. De repente, o rei do mar e seu assistente ficaram surpresos quando o chão tremeu e fragmentos de rocha começaram a cair no palácio. O rei do mar ficou alarmado ao reconhecer que a aura era do ancestral. Enquanto isso, na dinastia celestial Vang, um mensageiro relatava a Yumin Kong o que havia acontecido na antiga cidade imortal dos céus. Ele relatou os detalhes de como o mestre Gu havia dito que mataria todo o clã de quem tentasse se aproveitar de sua irmã e como ele havia arrancado aquele pedaço de osso Dao na frente de todos do Palácio do Mar. Depois disso, Yumin Kong disse que ele poderia ir embora, e ele concordou imediatamente. Yumin Kong estava pensativa e se perguntava o que o mestre Gu estava pensando, porque o mestre Gu atual era tanto como ele quanto diferente dele. Ela não conseguia mais entender suas intenções. Lembrou-se de que em sua vida anterior, Zianer havia morrido tragicamente com um olhar de desespero em seu rosto. Yumin Kong pensou que o mestre Gu atual havia mudado completamente em relação às suas memórias dele, porque, tanto na questão de sua irmã quanto na dela, se o mestre Gu quisesse lhe fazer mal, ele não teria feito tudo aquilo em primeiro lugar. Ela achava que havia sido muito tola e acabará de perceber que o mestre Gu também a amava. Yumin Kong estava determinada e pensou que não se importava mais, porque se ela estava errada, isso significava que era seu destino que acontecesse. Então, a partir daquele momento, mesmo que ela tivesse que lutar contra todo o céu, ela ficaria ao lado do mestre Gu. Lembrou-se de que em sua vida anterior, depois de deixar as terras imortais antigas, o Palácio do Mar começou a ameaçar Zianer, e ela foi eliminada pelo ancestral de seu clã, que acabaram se isolando em seu palácio por milhares de anos. Depois disso, a extrema no céu começou a descer, e isso fez com que pessoas de todas as facções e palácios viessem para a Academia Imortal com o objetivo de cultivar o próximo verdadeiro imortal. Na sua lembrança, com o aparecimento da extrema no céu, os ancestrais da humanidade também começaram a aparecer. De acordo com as lendas, sempre que uma calamidade que causaria o fim do mundo surgisse, os ancestrais da humanidade ressurgiriam para salvar o mundo. Em vez de morrerem, eles continuariam a viver no ciclo de reencarnação para salvar a humanidade do perigo. Yumin Kong acreditava que, uma vez que a reencarnação do ancestral da humanidade despertasse, ela herdaria a força do ancestral da humanidade. Ela percebeu que, com a força e o status do mestre Gu, ele não era poderoso o suficiente para lutar contra o ancestral da humanidade, então precisava pensar em maneiras de adiar o despertar deles. Yumin Kong decretou a seu povo que a dinastia celestial Vang tentaria criar uma guarda Vang. Qualquer um com talento forte estava livre para se inscrever e receber proteção da dinastia celestial Vang. Ela instruiu a todos para passar essa informação adiante, e seu povo concordou imediatamente. Yumin Kong lembrou-se de que as guardas Vang eram uma arma definitiva que o mestre Gu havia pedido que ela criasse através da técnica de nascimento e fortuna. Essa técnica transformava soldados em marionetes assassinas, pois eles podiam compartilhar sua saúde. Ele vivia com outros que também sofreram danos. Ela achava que criar as guardas Vang um pouco antes ajudaria a apoiar o mestre Gu. Enquanto isso, a neve continuava a cair em uma sala bem iluminada. O mestre Gu meditava na sala, com os espíritos divinos iluminando o ambiente. Ele acreditava que o grande ancião ainda era muito bondoso. O clã dragão havia recebido alguns dias para considerar seu futuro, mas o mestre Gu estava insatisfeito porque haviam usado o tempo para tentar converter outras facções para seu lado. Por outro lado, Imin estava fazendo uma refeição com duas pessoas. Uma delas lhe relatou tudo o que sabia sobre as notícias do clã dragão e pediu para compartilhar o livro divino. A outra pessoa concordou, perguntando como ele poderia esquecer de compartilhar algo tão valioso e acrescentando que o clã jacaré lembraria daquele favor. Imin, um pouco embriagado, sorriu e disse para não se preocupar, pois ele definitivamente compartilharia tudo. O mestre Gu sorriu e concordou com seus pensamentos. Ele apenas não achava que iria compartilhar generosamente as artes imortais que lhe poupariam muito tempo. O mestre Gu fechou os olhos enquanto absorvia os espíritos divinos e disse que, já que o antigo clã dragão estava buscando a própria destruição, ele cumpriria seu desejo.
Ele sorriu de forma sinistra e declarou que era hora do clã Jacaré conhecer seu mestre. Os guardas do clã Jacaré estavam conversando. Um deles mencionou que havia recebido notícias da Águia Celestial Negra de que o livro divino era incrível, porque em apenas 10 dias ele conseguiu superar o obstáculo que o havia prendido por 10 anos. Seu companheiro riu, dizendo que esses caras da Águia Celestial Negra realmente achavam que poderiam se esconder deles para cultivar. Eles mencionaram que o jovem mestre era o mais inteligente, pois com apenas 2 copos de vinho conseguiu enganar o livro divino da Águia Celestial Negra. Disse que, após aprender o livro divino, sua velocidade de cultivo havia aumentado enormemente. Ele se perguntava onde Imin havia obtido o livro divino, mas enquanto estava prestes a continuar a conversa, seu companheiro interrompeu, alarmado, dizendo que alguém estava se aproximando. Era o mestre Gu, e ele perguntou aos guardas se importavam de compartilhar com ele o que os fazia tão felizes. Um dos guardas perguntou quem ele era e como ousava tentar invadir as terras ancestrais do clã Jacaré, mas o outro guarda estava nervoso ao reconhecer o mestre Gu e perguntou por que ele havia vindo ao seu clã. O mestre Gu se divertiu ao ver que um dos guardas o reconheceu e disse que isso simplificava as coisas. Ele pediu para chamarem o líder do clã para receber o novo mestre. Os guardas ficaram enfurecidos com o que o mestre Gu havia acabado de dizer. De repente, o líder do clã surgiu de um buraco no espaço e disse ao mestre Gu que ele realmente era alguém arrogante e desrespeitoso por ter invadido as terras ancestrais de seu clã e se declarar o mestre do clã de forma tão arrogante, mostrando a aura da reencarnação na palma da mão. O mestre Gu disse que ele simplesmente veio recuperar algo que era seu e não entendia porque diziam que ele era desrespeitoso e arrogante. O líder do clã ficou surpreso ao reconhecer a energia da reencarnação, e as pessoas do clã Jacaré não podiam acreditar que o mestre Gu era realmente o sucessor do imperador celestial da reencarnação. O mestre Gu perguntou se ainda achavam que ele era arrogante e os instruiu a obedecê-lo se quisessem viver. O líder do clã ficou sem palavras, avaliando a situação com cuidado, mas respondeu que nunca obedeceriam. Então, as pessoas do clã Jacaré rapidamente atacaram o mestre Gu, dizendo que não se importavam se ele era o sucessor do imperador celestial da reencarnação. Seu clã nunca se submeteria a ele e ele nem deveria ter pensado nisso. O mestre Gu os encarou com raiva e disse que eram tolos. As veias das pessoas do clã Jacaré começaram a saltar e elas gemeram de dor, todas incapazes de se mover. Aqueles que estavam avançando em direção ao mestre Gu caíram rapidamente no chão como moscas. O líder do clã pensou que o mestre Gu tinha usado a marca de escravo, e um de seus homens ficou surpreso por ele ter conseguido usar a marca com tanta facilidade, pensando que os efeitos das artes imortais de domínio eram quase tão bons quanto a própria marca de escravo. O mestre Gu perguntou ao clã do Crocodilo Divino se ainda havia alguém que não estava disposto a se curvar diante dele. O líder do clã rapidamente se ajoelhou e anunciou que, a partir daquele dia, eles estariam dispostos a servir o mestre Gu como seu mestre. O resto do clã seguiu o exemplo do líder e também disseram que estavam dispostos a servir ao mestre Gu. O líder do clã abaixou a cabeça e ficou em silêncio. De repente, ele disse ao mestre Gu que tinha algumas informações sobre o antigo clã da Serpente Voadora e perguntou se ele gostaria de ouvir. O mestre Gu achou engraçado que o líder do clã já tivesse traído seus camaradas e concordou em ouvir as informações. O líder do clã disse que, depois do que aconteceu na plataforma de reencarnação da última vez, o antigo clã da Serpente Voadora provavelmente sabia de algo. Recentemente, eles estavam reunindo forças para o seu clã, e ele temia que fosse para se prepararem para uma luta contra o mestre Gu. O mestre Gu perguntou ao líder do clã se o que ele estava dizendo era que o antigo clã da Serpente Voadora estava planejando se revoltar completamente contra ele, e o líder confirmou que estava certo, pois todo o clã da Serpente Voadora era conhecido por ser extremamente teimoso. Pouco depois, o mestre Gu chegou ao antigo clã da Serpente Voadora com o líder do clã do Crocodilo Divino, e as pessoas do clã da Serpente Voadora imediatamente se curvaram a ele, dizendo que estavam esperando por ele há muito tempo, pois todos em seu clã decidiram trabalhar voluntariamente para ele e obedecer a cada comando. As pessoas do clã da Serpente Voadora pediram ao mestre Gu que liderasse o clã, o fortalecesse e permitisse que eles testemunhassem uma era mais próspera. O líder do clã do Crocodilo Divino não podia acreditar no que estava vendo.
O mestre Gu zombou do líder do clã do Crocodilo Divino por ter dito anteriormente que o clã da Serpente Voadora era extremamente teimoso, e o líder não conseguiu dizer nada, apenas riu constrangido ao ouvir o que o mestre Gu havia acabado de dizer. O ancião do clã da Serpente Voadora pensou que poderia ser teimoso, mas não era burro, e nunca deixaria seu clã se tornar o próximo clã das penas. O líder do clã do Crocodilo Divino disse ao mestre Gu que, já que ele conseguiu domar o clã da Serpente Voadora, ele queria saber quais eram as próximas ordens. O mestre Gu pensou por um momento, depois sorriu e anunciou que construiria um exército. Depois de um tempo, um homem misterioso observava os navios do mestre Gu enquanto atravessavam as cadeias de montanhas. O homem misterioso revelou seu capuz e disse que com toda a agitação que o mestre Gu estava causando, as mudanças nas antigas terras imortais finalmente estavam chegando ao fim. Um ancião apareceu ao lado dele, dizendo que o mestre Gu era um estrategista astuto, pois acreditava que o mestre Gu planejava dominar todas as antigas terras imortais antes mesmo de entrar nelas. O sujeito disse que ouviu que o mestre Gu havia enviado o grande ancião do Palácio Imortal da Oeste ao clã dos dragões para negociações de paz, mas por algum motivo o ancestral do clã dos dragões lutou com o grande ancião. Ele disse que isso causou a destruição total do clã dos dragões e que o ancestral do clã dos dragões também foi morto pelo grande ancião, mas, em consideração à amizade passada, ele poupou o resto do clã. Era uma pena que o mestre Gu não tivesse deixado as pessoas do clã dos dragões irem, já que os anciãos disseram que o clã dos dragões mereceu a morte porque não deram o devido respeito ao grande ancião. O sujeito perguntou se o mestre Gu estava realmente pretendendo governar as antigas terras imortais, e o ancião respondeu que, mesmo que o mestre Gu não quisesse, ele provavelmente teria que fazê-lo depois de tudo o que havia acontecido. O sujeito sorriu, dizendo que o mestre Gu era um homem aterrorizante e se perguntou quem ganharia se ele lutasse com sua irmã mais velha. O ancião disse ao sujeito para não ser tolo, pois comparar os dois seria humilhante para sua irmã, já que o talento dela era o mais forte que eles já haviam visto. Ele disse que ela foi escolhida pelo Palácio dos Ancestrais da Humanidade como sucessora porque nasceu imortal, mas o problema era seu temperamento, que ela tinha desde pequena. O ancião lembrou-se das birras da irmã do sujeito quando ela era pequena, quando ela o xingava por prometê-la a alguém antes mesmo de ser adulta, perguntando o que eles estavam pensando e chamando-os de velhos desgraçados, perguntando se eles achavam que ela não os espancaria como personagens em um jogo. A memória fez o ancião suspirar e se perguntar o que eles haviam feito para sofrer assim. Por outro lado, no Palácio dos Ancestrais da Humanidade, uma enorme quantidade de aura emanava de dentro de uma sala. Uma mulher relatou à Santa, que era a fonte da aura, dizendo que Zigon havia deixado a cidade celestial e que Zigon havia instruído a mulher a trazer uma mensagem para a Santa. A Santa disse à mulher para falar e perguntou o que Zigon havia pedido para dizer. A mulher disse à Santa que Zigon havia dito que não tinha interesse em encontrar a reencarnação do ancestral da humanidade e que também havia dito que o Palácio dos Ancestrais da Humanidade a havia enganado. Então ela disse que não queria mais ser uma santa e que simplesmente queria encontrar um homem com quem estivesse satisfeita. Tamari, a santa, pousou no chão e disse que o que Zigon havia dito era uma ideia ridícula, porque uma vez que alguém se unisse ao Palácio dos Ancestrais da Humanidade, pertenceria a ele para sempre. Encontrar a reencarnação do ancestral da humanidade e apoiar o ancestral para trazer paz ao mundo era o dever e a honra de cada sucessor. A santa pensou que, de acordo com a profecia, a reencarnação do ancestral da humanidade nasceria em breve, então parecia que ela teria que deixar o palácio em breve, porque o herdeiro das artes demoníacas havia aparecido novamente na era atual, e isso traria terríveis calamidades. Enquanto isso, uma carruagem flutuante atravessava as cordilheiras e era perseguida por uma cavalaria. O condutor da carruagem estava calmamente a operando, quando de repente uma garota abriu a janela da carruagem dizendo à cavalaria para parar de tentar escoltá-los e para dizer ao seu jovem mestre para parar de perseguir sua senhora, porque sua jovem senhora não estava interessada nele de forma alguma. O líder da cavalaria disse à garota, Zil, que o jovem mestre havia ordenado a escolta, então eles não tinham escolha e pediu que não os incomodassem. Zil ficou irritada e disse à cavalaria que Xiao Anzing era um bastardo terrível e que ele deveria desistir. Ela disse que sua jovem senhora tinha tantos pretendentes na cidade celestial que Xiao Anzing não deveria nem ousar pensar que teria uma chance entre eles.
O líder parecia preocupado e disse a Zil que Xiaoanzing era o futuro governante do antigo clã imortal Xiao. Ele achava que ela tinha sido um pouco dura demais com ele. Um dos soldados também concordou com o líder e disse que Xiaoanzing realmente amava a santa, e foi por isso que ele havia arranjado a escolta, pois temia que alguém pudesse tentar algo contra a santa enquanto ela estava a caminho. Então, mesmo que ele não tivesse conseguido fazer nada por ela, pelo menos havia tentado. De repente, uma aura emanou da carruagem, e a santa disse à cavalaria que eles estavam tentando armar algo contra ela, então deveriam sair antes que ela perdesse a paciência. A cavalaria ficou surpresa quando auras afiadas foram apontadas para eles. A aura se transformou em espadas e Zigon, a santa dentro da carruagem, ordenou à cavalaria que dissesse a Xiaoanzing que, se ele fizesse algo assim no futuro, ela prometia que, mesmo que o Imperador Celestial viesse, ele não conseguiria salvar Xiaoanzing dela. O condutor da carruagem riu e disse à cavalaria que, como Zigon não estava disposta, todos deveriam ir embora. Zigon ficou irritada e xingou a mãe de Zor, chamando-a de... Ela disse que realmente odiava quando as pessoas tentavam chantageá-la emocionalmente.